As crianças hoje estão conectadas cada vez mais cedo. A maioria já usa as ferramentas tecnológicas. Aqui na Escola de Educação Infantil Angenor Cartola, elas aprendem fotografia e também a fazer blogs, jornais e programas de rádio e TV. Como as escolas lidam com essa nova realidade? Eu sou Gilberto Nascimento e esse é o Diálogo São Paulo. Olá, o Diálogo São Paulo fala hoje sobre novas tecnologias na educação infantil. Para debater o tema, recebemos o professor Carlos Lima, coordenador do Núcleo de Educomunicação da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Obrigado pela presença, Carlos. Obrigado a todos aqui da TV Câmara, os ouvintes ou telespectadores desse programa maravilhoso. Espero que a gente possa contribuir aí com o programa. Também no programa, a professora Edinalva Marques, uma das coordenadoras do projeto Imprensa Mirim da EMEI Angenor Cartola, do bairro do Campo Limpo. Obrigado pela presença, Edinalva. Eu que agradeço. Edinalva, hoje, crianças de 2 ou 3 anos já usam computador, iPad tudo, e outras ferramentas também. Como isso afeta a aprendizagem? No caso, até antes disso, porque a gente tem que pensar que a criança hoje ela já é inserida num universo digital. Ela nasce já cercada de celular, televisão, rádio, e isso afeta na aprendizagem dela. Quando ela chega na escola para a gente, ela tem contato com essas mídias, só que para ela, esse universo é o universo que é da casa dela. Então é interessante na escola a gente se apropriar dessas ferramentas para auxiliar no desenvolvimento dela. Quais são os programas aí criados pela Secretaria para atender essa demanda e essa necessidade? Então, a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo tem um núcleo de educomunicação, que é um núcleo novo, né? Não só aqui na Secretaria, mas no Brasil é algo inédito você ter um núcleo de educomunicação, um setor especializado para a tratativa da educação com comunicação, porque esse é o conceito de educomunicação, né? É até bom você explicar exatamente esse termo, educomunicação, porque nem todo mundo conhece. Correto. Né? Então, a educomunicação é um conceito que fala, basicamente, educação com a comunicação ou comunicação para a educação. E a ideia, na verdade, da educomunicação é facilitar o processo de aprendizagem, permitindo que as crianças e os adolescentes possam dialogar também, possam construir junto o conhecimento com o professor. Então, trabalhar com o protagonismo infanto-juvenil, a participação do aluno, a expressão criativa e comunicativa do aluno e as linguagens, todas elas, linguagens do rádio, da TV, do vídeo e todas as outras mídias que tem, para que a gente possa desenvolver um trabalho com essas linguagens no fortalecimento da aprendizagem dos estudantes, né? Edinalva, eu queria que você falasse um pouquinho mais desse desafio que você apontou lá no início na sua fala. O professor, ele está preparado hoje para lidar com o aluno que já chega ali usando o computador, iPad, celular, tudo quanto é tipo de ferramenta tecnológica? Preparada nós não estamos. Como o Carlos pontuou, é um desafio. Tanto que, quando o Carlos falou sobre a formação, é de extrema importância, sim. Porque, no caso, eu comecei o meu trabalho com educomunicação por devido à necessidade que as crianças apresentavam. Então, elas chegavam, hoje uma criança, quando tem 5 para 6 anos, ela ganha de presente de aniversário um tablet. Então, elas têm contato com essas tecnologias e isso faz parte do universo dela. Quando ela chega para nós, eu não posso ignorar isso e deixar isso à parte, porque faz parte da vida dela e faz parte da nossa vida. Nós, quanto educadores, nós temos ferramentas para utilizar com eles e eles veem em casa. E essa criança que chega para a gente, ela chega pedindo para saber como utiliza. Uma coisa que a gente percebe, que ainda que permeio, faz parte do universo dela, os adultos têm medo de colocar, por exemplo, uma máquina fotográfica na mão de uma criança. Ela sabe que um celular tira foto, ela tem consciência que o celular tem várias ferramentas. Mas como ela se apropriar desse uso de ferramenta? Que aí entra a parte do protagonismo da parte da criança. Quer dizer, o aprendizado que ela traz de casa assim, para a sala de aula, muitas vezes não é levado em conta, né? Então, como é que vocês estão lidando com isso? Como é que...
nós que estamos já há 5 anos, eu e a professora Silvia, eu tenho que citar a professora Silvia, porque nós trabalhamos em parceria com linguagens. Ela é uma das coordenadoras ao seu lado lá no projeto. Com certeza, tanto que eu até brinco que ela é o áudio, que ela trabalha com rádio, narrativas digitais, e eu trabalho com fotografia e material impresso, que eu brinco que eu sou visual, então a gente fala que é a parceria entre o áudio e o visual. Essa criança, quando ela chega para trabalhar conosco, a gente percebe que ela tem essa necessidade mesmo de que trabalhe com as tecnologias com ela. Porque a criança, na educação infantil, ela necessita de referências. Ela necessita que a gente mostre para ela elementos para que crie significação e ressignificação para ela. Então, ela vê a mãe utilizando o celular através das redes sociais. Quando ela chega na escola, ela vai levar isso para a gente. Então, por que não explicar para ela por que isso é interessante, como ela pode trabalhar isso, como que a gente pode inserir isso no processo de ensino-aprendizagem dela. Lá que ultimamente, nós estamos trabalhando com um projeto de imprensa Mirim, a gente coloca para eles o trabalho com mídias. Então, a gente trabalha fotografia, só que a gente contextualiza, a gente conta desde o início, como era antes, coisa que as crianças de hoje a gente sente muita falta, porque para eles são imediatistas. Então, uma criança, ela sabe que o celular tira foto, mas será que ela sabe que antes disso tinha uma máquina, que existia um filme fotográfico, que antes disso existiam outros elementos, que a linguagem radiofônica, que quando elas escutam o rádio, que as músicas que estão ali, alguém escolheu, quem escolhe, por que é assim? Por exemplo, agora que a gente está trabalhando com jornal impresso. O jornal era feito no linotipo antigamente. Então a gente gosta de contar para eles como era antes e por que surgiu. Aí a gente contou até para o grupo. Por que existe o jornal? Porque eles precisavam contar muitas coisas para as pessoas. E como falar isso para as pessoas? Deixando escrito. Aí até eles perguntam, a gente pode mandar uma mensagem celular, mas não tinha celular, e como é que a gente faz? Então a gente vai trabalhando, contextualizando para eles e aí pontuando atualmente. Então a gente fala, antes era assim, atualmente é assim. E aí a gente trabalha com eles. O que você gostaria de utilizar essa ferramenta para falar o que para as pessoas? Então, quando a gente define alguns temas com as crianças, a gente fala para ele, o que você quer que a sua mãe saiba? O que você gostaria que seu pai soubesse? O que você gostaria que acontece aqui que você gostaria de contar para as outras pessoas? Como a gente pode fazer isso? Então, a gente utiliza essas ferramentas para trabalhar dessa forma. Eles aprendem a fazer jornal, fotografia, rádio, o que mais? A gente já trabalhou com vídeo, então eu acho interessante que quando a gente propõe os desafios, que quando eu sento com a Silvia para a gente planejar as ações do projeto, é muito interessante, porque a gente tem um pouco de receio também, porque a gente não sabe o quanto que essa criança sabe disso. Então, a gente define um tema. Por exemplo, quando a gente foi trabalhar fotografia, colocar uma criança para tirar foto não é algo difícil. Eles aprendem muito rápido, eles não têm receio, eles não têm medo. Então, quando a gente senta para pensar, vamos trabalhar com rádio. Então, para a gente é um desafio, tanto que a gente até denomina como experiências educomunicativas, porque para a gente também é algo novo, não tem um material, não tem onde a gente pode procurar e falar, eu entro em tal site, tem isso e isso, porque não tem referências para educação infantil, o material é bem escasso. A gente vai ver isso para o ensino fundamental com os maiores, a linguagem é totalmente diferente. Tanto que é bem comum a gente ter que adequar. Muitas vezes não dá nem para adequar, a gente tem que elaborar atividades próprias para eles. Porque eles são pequenos, eles têm muitas coisas, eles necessitam de referência. Ainda que eles tenham habilidade, curiosidade e interesse. Okay. Ô Carlos, agora as escolas de educação infantil não têm laboratórios de informática, né? E como que é resolvido isso? Como se resolve isso? Olha, eu acho, e a gente, com a experiência que a gente tem tido aí com a formação dos educadores, que não é necessário você ter um laboratório de informática para desenvolver educomunicação e nem produzir conteúdos de comunicação pelos estudantes ou pelas crianças, no caso da educação infantil.
A escola dispõe, às vezes, de um computador, notebook, isso facilita o trabalho, dispõe, às vezes, de uma máquina fotográfica ou de um tablet, ou mesmo o professor pode se apropriar do seu próprio celular para desenvolver diversas atividades. Há na internet aí disponível uma série de aplicativos gratuitos, né, software livres, né? É importante a gente falar que se tiver que falar em política pública de formação de professores para as tecnologias, é preciso incluir as tecnologias chamadas software livres. E esses software livres pode ajudar o professor a desenvolver com aquilo que ele tem em mão. Então a escola que tem um laboratório pode desenvolver o trabalho. Aquela que não tem condição sim de desenvolver o trabalho tranquilamente com outras tecnologias, tanto tecnologias digitais como tecnologias analógicas, né? É importante falar que o espaço da tecnologia ele não precisa ser restrito ao computador, ele pode ser ampliado para outros recursos também. Ok, nós vamos fazer agora um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos discutir qual é a idade mais adequada para a criança usar o computador e as novas tecnologias. O Diálogo São Paulo volta daqui a pouco. Até já. O que você está aprendendo aqui? Eu estou aprendendo que a imprensa já é um lugar muito legal e estou aprendendo a fazer muitas coisas. A gente entrevista, fala um monte de coisa. Eu estou aprendendo a escrever e fazer as comidas do Japão. Eu aprendo a ser repórter. Eu aprendo a tirar foto. A entrevistar as pessoas, a tirar foto, a fazer vídeo. Qual a importância de um projeto como esse? Olha, eu acho muito legal, porque as crianças, elas demonstram, né, realmente o que elas querem. As crianças são nativas digitais, então eles já nascem com essa tecnologia inserida no cotidiano. Então a receptividade deles é muito fácil. Elas fazem uma reunião, discutem como que vai ser feita, por exemplo, uma entrevista, quem que elas vão entrevistar, né? Como que isso vai ser feito. Depois que isso é feito, elas voltam para a reunião, aí vão discutir a pauta, a montagem do jornal. Então a participação das crianças é efetiva. É a oportunidade que as crianças têm de colocar para fora tudo aquilo que elas querem mostrar. E aí elas acham isso divertido por ter que mostrar através das mídias. É uma oportunidade de brincar também das crianças. O que você notou de diferente no seu filho depois de ele aprender a tirar fotografia, fazer entrevistas, fazer jornal aqui na escola? O João, ele era muito quietinho, tímido, e agora ele está mais espontâneo, ele gosta de tirar bastante fotografia, ele está mais dinâmico. Ela está mais focada em algumas questões, de parar para prestar atenção, algumas explicações que ela dava meio vaga, agora ela tem mais conteúdo no que ela fala, tem mais interesse, tipo, pega uma coisa para fazer, continua naquilo. Estamos de volta. O Diálogo São Paulo fala hoje sobre novas tecnologias na educação infantil. Para falar sobre o tema, recebemos Carlos Lima, coordenador do Núcleo de Educomunicação da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Também no programa, a professora Edinalva Marques, uma das coordenadoras do projeto Imprensa Mirim, da EMEI Angenor Cartola. Edinalva, no final do primeiro bloco, a gente deixou no ar a questão sobre qual a idade ideal para a criança começar a usar o computador. E para vocês, qual é o momento mais adequado para a criança utilizar essas novas ferramentas? Ao meu ver, Gilberto, é difícil definir isso, porque as crianças, você não pode impedir a aprendizagem dela no aprendizado. Se elas estão inseridas, não tem como a gente definir qual é a idade mais certa ou adequada. Mas a maneira e qual a intencionalidade da qual você está colocando determinada ferramenta na mão da criança. Porque é aí, a partir disso que ela vai criar significação a partir daquela ferramenta. Então, pensar numa idade apropriada é difícil. E há muita controvérsia, né? Muita polêmica sobre essa questão, né? Tem mães que acham absurdo, tem outras que com alguns meses já está dando o celular na mão até do bebê. E não precisa você colocar, você observa uma mãe com uma criança no colo, ela vai usar o celular,
e a criança ela já tem contato visual, ou às vezes a mãe coloca, propriamente manipula, e a gente percebe. Eu costumo brincar com a chupeta digital, né? Porque às vezes a criança está lá querendo fazer alguma coisa, sem contar que eles adoram jogos, e aí entra nesse universo deles também, então eles querem brincar, eles querem jogar e utilizam essas determinadas ferramentas. E a gente vê que tem jogos em celular para crianças bem pequenas, que é, por exemplo, para crianças de 1 ano, a gente vê celulares com cores, formar palavras. Então, como é que eu vou definir uma idade adequada para isso? É um pouco difícil responder essa questão. E, Carlos, qual é a orientação da Secretaria de Educação exatamente para o ensino voltado às crianças aí com a tecnologia? Qual é a orientação exata da... Então, a gente tem olhado isso como um grande desafio para a educação pública, né? Talvez particular, talvez não, também particular, né? Como é que as tecnologias adentram o universo das crianças? Isso dialogando com o currículo, né? Tem que dialogar com o currículo? Tem. Isso é currículo. Isso novos conteúdos que estão vindo através das tecnologias e precisa de alguma forma integrar o currículo. O trabalho de formação dos professores vai justamente nesse foco, para desconstruir esse tipo de escola que se fecha entre si própria e que, na verdade, precisa se abrir para o mundo. A escola está para o mundo e não ela tem que se fechar dentro do mundo, né? Então, a formação de educadores para que ele possa, de alguma forma, fazer a mediação do aluno que traz ou da criança que traz lá toda a influência das tecnologias para a escola e, de alguma forma, aliar esse conhecimento que ele traz de fora com o currículo da escola é muito importante. Faz com que os preconceitos caiam. E a escola é muito cheia de preconceito. E o preconceito só existe porque o professor não tem formação. Por isso que eu acho que a chave é você fazer a formação do professor para esses novos conhecimentos. E aí, é claro que a educomunicação ajuda muito no trabalho, porque tem uma das características da educomunicação é trabalhar com a mediação tecnológica. E a mediação tecnológica não quer dizer que a gente vai transformar, por exemplo, a escola, uma disciplina de tecnologia, da informação e da comunicação, nada disso. Mas como é que a gente pode usar ou se apropriar das tecnologias para aperfeiçoar, potencializar as aprendizagens? Formando o professor, mostrando caminhos, mostrando a capacidade, sobretudo, das linguagens de comunicação, tornando o aluno parceiro no processo de aprendizado. Você falou da formação, da importância da formação. E como é que está sendo feito esse trabalho de formação com o professor? Então, o Núcleo de Educomunicação, aliás, o Núcleo de Educomunicação é um histórico na rede de 15 anos. Começou com o Educom.rádio, aí em 2004 se tornou uma lei que se chama Lei Educom. Da Lei Educom se criou o programa Nas Ondas do Rádio em 2009 e a partir de 2009 a gente conseguiu chamar formadores, especialistas na área de educomunicação para poder desenvolver a formação na rede. Atualmente nós criamos 4.000 vagas de cursos de diversas linguagens para os professores, seja professor da educação infantil ao ensino médio, seja auxiliar técnico de educação, que a gente chama lá, que é o secretário de escola, até mesmo o supervisor, todo mundo faz o curso junto e misturado, porque a gente entende que o processo educativo, o processo de apropriação dessas linguagens, e isso potencializar para o currículo da escola, precisa estar todo mundo junto. Então a gente não faz formação separada do ensino fundamental com o professor de educação infantil. A gente faz tudo junto, porque a gente entende que a educação ela é uma educação integral, da educação infantil ao ensino médio. Então, por isso a gente precisa que o professor também trabalhe junto. Até também para o professor entender o que o outro fez lá, né? O professor de ensino fundamental entendeu do que faz o professor lá na educação infantil. Isso é importante também e é essa a nossa política, né? Formar esses professores para a gente poder garantir que a mídia e as tecnologias cheguem de forma qualitativa, né, no espaço escolar e no currículo da rede. Ok. Edinalva, complementando um pouco da sua fala sobre como é o trabalho desenvolvido lá com as crianças na sala de aula, quais são os cuidados assim que se deve ter com a criança que está usando o computador, iPad e todas essas ferramentas? Completando a fala do Carlos, intencionalidade. Qual é a sua intenção em trabalhar com aquela ferramenta?
com essa intenção em passar determinado vídeo. É o material que você escolhe. Quando eu vou trabalhar um vídeo com a criança, ainda que seja algo que ela tenha visto em casa, que ela conheça, você tem que saber o que você quer mostrar, o que você quer que aquela criança observe. Porque o contexto em si, ela vai ter a interpretação dela. Mas, e qual a interpretação que a gente quer buscar? É uma ferramenta que a gente tem ao nosso favor. Que quando a gente trabalha com essa criança, com o determinado cuidado de eu querer que ela observe determinado conteúdo, que ela observe algum elemento que a gente vai trazer para a sala de aula ou que a gente vai discutir em grupo. Então, como o Carlos colocou também, que a escola é cheia de preconceitos, a gente pode trabalhar isso com a criança mostrando vídeos de diferentes referências para que ela possa, a gente poder trazer a discussão para ela. Você tá falando bastante do aprendizado assim da comunicação, mas tem a questão dos chamados perigos da internet lá também, né? Sim. Até conversando com algumas mães que têm as crianças que fazem parte do projeto, quando a gente foi fazer entrevista com algumas, elas até falaram, algumas falaram, eu acho bom porque meu filho ele usa internet em casa e eu já percebi que ele acessa conteúdo inapropriado para a idade dele. Assim como também a gente já viu casos de mãe falar, não, eu não sei se isso é bom, porque se ele começar a usar, eu não sei até que ponto que ele vai saber, se ele vai saber parar, porque ele é muito pequeno, ele não tem ideia do que é isso. Então, os perigos, no caso, de trabalhar com eles é achar que eles têm a facilidade que eles têm, que eles podem ver de tudo e que eles têm condições para saber o que é adequado e o que é inadequado para a idade deles. Isso eles não têm ainda. Isso é construído ao longo do tempo. Eu gostaria que o Carlos falasse um pouquinho também desse risco, mas ao mesmo tempo também da importância e de como esse aprendizado aí fortalece aí na formação das crianças. Ela já faz parte da construção de conhecimento dela. E claro que ambas têm ali os seus perigos, têm ali as suas ciladas. E essas ciladas precisam ser desconstruídas com conhecimento. E aí eu acho que, por exemplo, formar o professor para a leitura crítica dessas mídias facilita, porque ele vai aproveitar o espaço escolar para poder mediar essas questões com as crianças e com os adolescentes também, né? Mostrar qual é o caminho bacana e aí, é claro, a gente não está querendo fazer da escola um lugar para cercear a liberdade dessa pessoa assistir os conteúdos que querem, mas de fazê-las pensar sobre o conteúdo que assiste, o conteúdo que consome. Por isso, eu acho que formar o professor para poder fazer essa discussão na sala de aula é muito importante. Ok. Carlos, você gostaria de deixar um contato? Bom, se você quiser conhecer esse mundo chamado educomunicação, sobretudo aqui de São Paulo, né? Você pode acessar a gente pelo site. Eu vou falar bem simples, porque assim é mais fácil você procurar no Google você achar. Põe lá, Portal Educomunicação, você vai achar o primeiro site lá. Aí no GC está falando aí o nome completo, mas procure lá no busca do Google. Portal Educomunicação, e aí você vai achar o site. E também pelo Facebook, pelas redes sociais, a gente pode trocar uma ideia. Vai lá no Facebook, Imprensa Jovem 10. Lá nós damos dicas, nós damos informações. E, claro, você de qualquer parte do Brasil pode dialogar com a gente vai ajudar vocês a ter informações sobre os projetos de educomunicação na sua escola. Edinalva, e você também gostaria de deixar algum contato? Sim. Para outros educadores que também querem compartilhar experiências ou conhecer um pouco da nossa experiência, junto com a professora Silvia Santos, que também é coordenadora do projeto Agência Mirim, Facebook, Imprensa Jovem Mei Cartola. Ok. E mais uma vez eu queria agradecer aos nossos convidados e o Diálogo São Paulo de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau.